Em 2024, graças a fortes tempestades solares, corremos o risco de ficar meses não apenas sem internet, mas também sem comunicação, rede elétrica, GPS e até mesmo de danificar alguns dos nossos aparelhos eletrônicos, pelo menos de acordo com o alerta dado pelo professor Peter Becker no que ele escolheu chamar de apocalipse da internet. Promessas de fim dos tempos não são nenhuma novidade para nós da geração Y, que já vimos o mundo acabar algumas dezenas de vezes. A diferença é que dessa vez, quem dá o alerta não é nenhum psíquico e nem vidente, mas sim o pesquisador e astrofísico da Universidade George Mason, que lidera o projeto de pesquisa que tem como objetivo criar um sistema de identificação e aviso antecipado do aumento da atividade solar. Alguns já falam em exagero e sensacionalismo, mas o que a ciência tem a dizer sobre isso pode te surpreender. E se acontecer, como isso vai nos afetar? Existem tecnologias que podem nos proteger e proteger os nossos equipamentos? E, mais importante, o que tem a ver o Sol com os nossos equipamentos eletrônicos? É o que a gente vai descobrir no vídeo de hoje. Eu sou Alex Mazzolotti e você está no Cienciacional. Para a ciência, não é nenhuma novidade que o Sol, com alguma frequência, produz e lança partículas que podem interagir com o campo eletromagnético da Terra. Talvez você esteja ouvindo falar desse assunto pela primeira vez, mas com certeza já viu maravilhado os seus efeitos em algum vídeo que mostra o exuberante fenômeno da aurora boreal. E não é de se estranhar que esse assunto esteja vindo à tona só agora. Nos últimos 165 anos, o Sol esteve em uma fase relativamente calma, e foi nesse período que a internet nasceu e se desenvolveu, junto com as nossas delicadas tecnologias, até chegar no que são hoje. Essa é a primeira vez na história da humanidade que há um encontro entre o aumento da atividade solar e a nossa dependência econômica global na internet, explica o professor Peter Becker na sua entrevista ao Fox Weather. Becker é hoje o principal investigador de um projeto em parceria com um laboratório de pesquisa naval que procura criar um sistema para nos alertar antecipadamente quando alguma atividade na superfície do Sol tem potencial para nos prejudicar. Isso porque recentemente foi observado um crescimento dessa atividade que tende a continuar aumentando até atingir o seu pico, que está previsto para acontecer em 2024, e é aí que isso pode representar um problema mais sério para nós. Porém, o risco não está apenas em 2024, mas sim na próxima década, ao longo da qual esperamos ver atividade mais intensa por parte do Sol. Isso porque nesses períodos ocorrem disparos que podem nos atingir direta ou parcialmente. Esses disparos são justamente a raiz do problema. Eles são o que nós chamamos de ejeções de massa coronal. O Sol, como toda estrela, está em constante atividade, o que nos fornece luz e calor essenciais para a nossa sobrevivência. Essa atividade é o resultado de um delicado equilíbrio entre gravidade, puxando tudo para dentro, tal qual acontece aqui na Terra, e a pressão exercida pela luz que é liberada pela fusão nuclear dos átomos de hidrogênio. Ao redor da parte mais visível do Sol está uma camada mais tênue da sua atmosfera chamada de coroa solar, que é esta região aqui, ao redor do Sol, que fica mais facilmente visível em dias de eclipse solar. E, como você pode ver, realmente lembra uma coroa. Olhando assim nessa imagem, pode não parecer, mas a coroa solar tem milhões de quilômetros de extensão, o que também não é nenhuma surpresa, porque o Sol sozinho tem um diâmetro de 1,4 milhões de quilômetros, enquanto entre nós há uma distância de 147,8 milhões de quilômetros. Parece muito para nós, mas em distâncias astronômicas, milhões de quilômetros são valores comuns. Essa coroa solar traz consigo um dos maiores mistérios da astrofísica até hoje. Curiosamente, apesar do que a gente espera com o aumento da distância, essa é uma região muito mais quente do que a própria superfície do Sol, atingindo temperaturas na ordem de 1 a 3 milhões de graus Celsius, contra os meros 5.500 graus Celsius da superfície do Sol. E até hoje, ainda ninguém foi capaz de explicar muito bem o motivo dessa diferença tão grande de temperatura. Além de mistérios astrofísicos, a coroa solar também é o ponto de partida de fenômenos que podem afetar a Terra ao interagir com o nosso campo magnético, como é o caso das maravilhosas auroras boreais, que a gente comentou mais cedo, e também é onde podemos observar as chamadas fulgurações solares. Fulguração solar é o nome que a gente dá quando vemos uma parte do Sol brilhar mais intensamente por um tempo.
Esse brilho significa que aquela região foi afetada por uma erupção repentina de radiação eletromagnética tão forte que nós conseguimos até mesmo ver a radiação. Esse fenômeno, esse brilho, assim como acontece numa arma, é um indicativo de que alguma coisa foi disparada. E o que o Sol dispara não são balas, obviamente, mas algo ainda mais perigoso: aglomerados de uma matéria superaquecida que nós chamamos de plasma. E esse disparo de plasma é o que recebe o nome de ejeção de massa coronal, ou, para ficar mais fácil, EMC. Então lembre-se, uma ejeção de massa coronal, ou EMC, é quando o Sol dispara um aglomerado de plasma, e uma fulguração solar é o brilho que nós vemos, indicando que um disparo como esse acabou de acontecer. As duas coisas sempre andam juntas. Acontece que, ultimamente, temos observado muitas fulgurações solares, o que indica forte atividade solar e muitas ejeções de massa coronal em todas as direções do espaço. Isso pode ser um perigo se alguma delas for disparada em nossa direção. E caso isso aconteça, como o planeta Terra é afetado? Normalmente, as condições geológicas da Terra nos resguardam contra esses fenômenos. O centro da Terra é composto por várias camadas de magma, um líquido extremamente quente formado por rocha derretida. A sua camada mais externa, com alto teor de ferro, encontra-se em rotação em conjunto com a rotação do nosso planeta. O movimento do magma no interior da Terra é responsável por produzir um campo magnético que nos protege de grande parte das interferências provenientes do espaço. Sem ele, todos os nossos equipamentos eletrônicos seriam afetados o tempo todo e precisariam ser trocados constantemente. E tudo o que depende deles apresentaria muitas falhas, ocasionando todo tipo de catástrofes e acidentes, inclusive o pior desastre de todos: você não poderia curtir este vídeo e nem se inscrever no canal. Então você deve estar pensando: uai, perfeito, não precisamos nos preocupar então, o campo magnético da Terra vai nos proteger. Só que não é bem assim. Quando ocorre uma EMC, os aglomerados de plasma voam para o espaço em qualquer direção. Geralmente, uma porcentagem atinge a Terra de forma parcial e provoca distorções no nosso campo magnético. Mas nada impede de, eventualmente, uma EMC ser ejetada diretamente na nossa direção. Se isso acontecer, a intensidade da distorção no nosso campo magnético pode ter efeitos nada agradáveis. A Terra, isto é, o chão, é um doador e receptor infinito de elétrons. Por isso, os nossos equipamentos são equipados com o terceiro pino da tomada, o aterramento. Ele é responsável por filtrar excessos de carga elétrica e passar eles para a Terra, que pode receber essas cargas e desperdiçá-las. Porém, como a gente combinou, a Terra não só recebe, mas também doa. Se nós formos atingidos diretamente por uma EMC, ela pode se tornar um enorme circuito elétrico e quase que trabalhar ao contrário, enviando corrente através do aterramento ao invés de absorver, e terminar fritando o equipamento que nós acreditávamos estar relativamente seguro. E não apenas equipamentos eletrônicos, mas a rede elétrica, satélites, cabos de fibra óptica subterrâneos com revestimento de cobre, sistemas de navegação e GPS, transmissores de rádio e equipamentos de comunicação estão todos vulneráveis a essa distorção do nosso campo magnético. Pior, a própria natureza pode sofrer severas consequências, afetando gravemente a migração das aves e a vida marinha, pois vários animais possuem organismos sensíveis ao campo magnético da Terra e dependem dele para sua orientação. Então, afinal, como ficaremos em 2024? Essa não seria a primeira vez que a Terra é atingida por uma EMC. Ao analisar anéis de árvores antigas e núcleos de gelo, é possível observar vestígios de outros eventos semelhantes no passado. A última vez que isso aconteceu foi em 1859, e a ocorrência, que ficou conhecida como Evento Carrington, afetou o sistema de telégrafos. Faíscas estavam literalmente voando das linhas. Alguns operadores chegaram a ser eletrocutados porque os fios acabaram conduzindo alta tensão, coisa que eles nunca deveriam fazer. Só que as variações no campo magnético se tornaram tão fortes que quase se transformaram em um sistema gerador, produzindo correntes através das linhas de telégrafo. Porém, os cabos para trabalho pesado dos telégrafos eram robustos, ao contrário dos frágeis eletrônicos com os quais lidamos hoje em dia.
A internet, do mesmo jeito, também depende de delicados aparelhos eletrônicos que podem realmente fritar se expostos a condições tão extremas e, em seguida, levar meses para serem reparados, custando bilhões de dólares no processo, não só no conserto em si, mas para a economia mundial. Calcula-se uma disrupção econômica de 10 a 20 bilhões de dólares por dia só nos Estados Unidos. O professor Becker estima que o ciclo solar atual deve continuar aumentando as suas atividades e ter um pico em 2024, mas explica que prever tempestades solares, infelizmente, é mais ou menos como prever terremotos. Nós não temos controle sobre esses fenômenos, o que dificulta muito a previsão. Contudo, para nosso breve alívio, a física está do nosso lado. Como uma EMC é sempre acompanhada do clarão de uma fulguração solar e a luz se movimenta muito rápido no vácuo, nós podemos ver a luz da fulguração chegando até nós cerca de 8 minutos depois dela ser emitida, e isso nos dá um intervalo de 18 a 24 horas até que a EMC chegue até nós. Nesse intervalo, cada segundo conta, porque nós podemos colocar satélites em modo de segurança, tirar coisas da tomada e remover transformadores da rede elétrica para que eles não queimem, entre outras coisas que podemos fazer para minimizar o problema. É evidente que esse não é um problema de ordem apenas técnica, mas também econômica para o mundo todo, e a solução, um grande dilema. A questão é que todos esses eventos são perigosos exclusivamente se uma EMC for disparado pelo Sol diretamente na nossa direção, o que também pode simplesmente nunca acontecer. Por outro lado, o aumento na atividade solar observado pelo professor Peter Becker indica um aumento significativo nas chances de que isso ocorra. Então nós podemos gastar trilhões em novas infraestruturas mais robustas e nunca precisar delas, ou contar com a sorte e perder trilhões em prejuízos. E a verdade é que a maioria das grandes companhias não tem real incentivo para realizar investimentos dessa grandeza. Difícil, né? Bom, me conta nos comentários o que você faria. Você prefere segurança a alto custo ou contar com a sorte a alto risco? Infelizmente, a conclusão que eu queria trazer para esse vídeo hoje é: relaxa, gente, não vai dar nada, é só um evento cósmico como qualquer outro, é só uma notícia sensacionalista. Obrigado por ter clicado no meu byte e até a próxima. Só que não é o caso. Para nossa tristeza, estamos realmente suscetíveis às atividades do Sol, como, na verdade, sempre estivemos. No entanto, a ciência, com seu olhar perspicaz para os mistérios do cosmos, nos oferece uma lanterna de esperança. A compreensão e o desenvolvimento de sistemas de alerta precoce, como os propostos pelo professor Peter Becker e a sua equipe, são passos fundamentais na proteção do nosso mundo conectado. Estamos diante de uma encruzilhada, onde a precaução e o planejamento podem fazer toda a diferença. No final, é impossível não refletir sobre a fragilidade e a resiliência do nosso mundo frente a todas as vezes em que fomos testemunhas da imprevisibilidade da natureza. O alerta é um lembrete impactante de como um fenômeno celestial pode reverberar em nossa efêmera realidade e causar um efeito borboleta nas estruturas tecnológicas que sustentam a nossa sociedade moderna. Isso nos mostra o quanto ainda precisamos aprender sobre essa vastidão cósmica que é o universo, até que possamos olhar para os céus não apenas com temor, mas com a compreensão de que somos capazes de nos proteger e evoluir diante dessa grandeza, como sociedade e como indivíduos melhores. Bom, gente, chegamos ao fim de mais um vídeo. Eu espero não ter ativado o modo chapeuzinho de alumínio em ninguém. A gente precisa tomar cuidado, é verdade, mas sempre podemos contar com a ciência para nos ajudar, desde que o pessoal esteja disposto a colaborar. Por isso, não deixa de mandar esse vídeo para o seu chefe, para ele finalmente deixar todo mundo de home office. Assim, se queimar alguma coisa, queima na sua casa e não na empresa dele. E se você gosta de curiosidades do mundo da ciência e da tecnologia, pode se inscrever no meu canal. Obrigado por ter ficado comigo até agora, eu vou ficando por aqui, um grande beijo e até a próxima.